entra outra questão muito importante para o entendimento das obras de arte, que é identificar o gênero a que a obra pertence. E cada gênero tem suas características e especificidades. E vamos ver quais são e reconhecer alguns exemplos. Portanto, podemos classificar a arte figurativa pelos gêneros: histórico, religioso, mitológico, de gênero ou de costumes, retrato, paisagem, marinha e natureza morta. E eu vou lhe mostrar agora muitas imagens de obras de artistas estrangeiros e brasileiros com uma imagem do artista, porque é importante ligar a obra ao autor. A própria imagem do autor já pode nos dar algumas pistas. E eu vou repetir alguns artistas para que você vá se familiarizando com os estilos. E eu vou fazer apenas uma breve descrição para situar você. Mas o nosso objetivo é identificar o figurativismo realista e estilizado e conhecer os gêneros. Sempre que puder, observe as datas, elas são importantes. Então, vamos iniciar pelo gênero histórico, que surge a partir do século XVII com a função de representar temas que ilustrem e enalteçam fatos e feitos históricos. Do francês Eugène Delacroix, Liberdade guiando o povo. É uma obra realista do romantismo que mede 2,60 m por 3,25 m. E por que enfatizo as dimensões? Porque as obras históricas geralmente são bem grandes para criar bastante impacto. Esta obra foi criada em homenagem à Revolução de Julho de 1830, com a queda do déspota Carlos X, que fugiu amedrontado para não perder a cabeça, como ocorreu com Luís XVI, guilhotinado na Revolução Francesa 30 anos antes, em 1799. Ao contrário do que geralmente acontece no gênero histórico, onde as obras são produzidas anos, séculos depois do fato ocorrido, essa obra foi produzida no mesmo ano da Revolução, ou seja, em 1830 mesmo, já que a coisa toda foi presenciada pelo próprio artista. Por isso a imagem estava bem vívida na memória dele, que era considerado um rebelde, mesmo não tendo participado efetivamente da batalha. Com essa imagem em mente e mais o espírito rebelde, Delacroix cria uma obra icônica que mostra a vitória do povo, representada por uma mulher forte e destemida, com o torso nu, lembrando as antigas esculturas gregas, empunhando uma baioneta na mão esquerda e a bandeira francesa na mão direita, caminhando firme e segura, guiando o povo vitorioso. Pense você na força dessa obra e no quão impactante e inspiradora ela foi e continua sendo. Então, é uma obra figurativa, realista, do gênero histórico. De Vitor Meirelles, brasileiro de Florianópolis, temos Primeira Missa no Brasil. Nossa velha conhecida dos livros de história. Diferente da obra anterior, esta obra foi produzida 361 anos depois da missa ter ocorrido lá em 1500, ou seja, o artista não presenciou a cena. Mas o que ele precisou? De muita pesquisa e muita imaginação para reproduzir essa cena com imagens tão realistas. Eu não digo verdadeiras, e sim realistas.
E claro que essa obra tem espaço para muitas observações e leituras, mas agora só queremos entender que trata-se de uma obra figurativa realista do gênero histórico. De Pedro Américo, também brasileiro da Paraíba, Independência ou Morte. Essa também é nossa velha conhecida, inclusive como O Grito do Ipiranga. E onde está essa obra? No Museu do Ipiranga, em São Paulo, agora todo lindo e reformado. A obra foi criada 66 anos depois do fato ocorrido, baseado em relatos, pesquisas e muita liberdade criativa. O artista produziu uma cena com figuras e detalhes realistas, organizados de uma tal forma que enalteceu aquele momento, mesmo não reproduzindo exatamente a verdade. E mais uma obra de Pedro Américo, Tiradentes Esquartejado. Conhece? Olha isso. É tão realista que dá para observar a textura da pele esquartejada, a anatomia, o sangue escorrendo, a estrutura da madeira, o crucifixo, a paisagem ao fundo. A obra parece nos transportar para a cena. E nem preciso dizer que Pedro Américo também não presenciou a cena, que ocorreu em 21 de abril de 1792, 101 anos antes. Da mesma forma que na anterior, o artista se apoiou em relatos e muita imaginação. E olha esta outra versão do brasileiro Cândido Portinari. Tiradentes, o mesmo tema de Pedro Américo, e assim nós podemos ver duas versões diferentes do mesmo tema. E essa obra está no Memorial da América Latina em São Paulo. É um painel gigante com quase 18 metros de largura por 3 metros de altura, composto por 3 telas justapostas, ou seja, tela tríplice. Também é um exemplo de obra criada muito tempo depois do ocorrido, 156 anos depois. Observe um pouco. Portinari não teve a preocupação realista como foi o caso de Pedro Américo, e podemos observar que esta obra apresenta imagens estilizadas, com a presença de linhas retas, sobreposições de cores, mas é possível reconhecer as figuras e identificar a história retratada aqui, que é a morte e esquartejamento de Tiradentes. Então, essa obra é figurativa, estilizada do gênero histórico. Do espanhol Francisco José de Goya, a obra 3 de maio de 1808. A obra retrata o fuzilamento de cidadãos espanhóis que se rebelaram contra o domínio francês de Napoleão Bonaparte no dia 3 de maio de 1808, portanto, 6 anos antes da criação da obra. Nesse caso, os relatos eram mais recentes. E vamos observar um pouco. Os guardas estão mais neutros, sem rosto, sem personalidade. E toda a carga dramática incide sobre os homens que serão executados. Goya prioriza as cores, destacando o branco do centro e o vermelho do sangue. A obra é realista, não só nas formas, com luzes e sombras, com cores pinceladas precisas, vibrantes e vários detalhes. Goya consegue transmitir a atmosfera, descrever o medo, o pavor,
um horror de uma execução. Ele ressalta a figura central de camisa branca que abre os braços, remetendo à imagem de Jesus crucificado. Forte, né? De outro espanhol, Pablo Picasso, Guernica. Essa obra é bem grande também, mede 3,49 metros de altura por 7,76 metros de largura. Não vamos fazer uma leitura detalhada agora, mesmo porque, caso você queira, pode ver o conteúdo inteirinho que produzi sobre essa obra e eu vou deixar o link na descrição para você. Mas, basicamente, de cara, podemos observar as figuras estilizadas, com estética cubista e o predomínio do preto e branco porque retrata a tristeza, o drama e o horror da guerra, o bombardeio da cidade espanhola de Guernica. Lembrando que Picasso também era espanhol. São imagens do massacre com fogo, cavalo, touro, mãe chorando com filho morto. É uma série de elementos e detalhes que você pode observar com calma. Reza a lenda que ao ver a obra, um oficial alemão da SS perguntou a Picasso: "Você fez isso?" E Picasso respondeu: "Não foram vocês." Esse é um exemplo muito importante de uma obra estilizada, no caso cubista, do gênero histórico.